Já parou para pensar como é que a humanidade saiu de um mundo explicado por deuses e monstros para um mundo baseado na razão e na lógica? Bom, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, na incrível jornada do pensamento humano, lá na Grécia Antiga, que marca a transição do mito para a filosofia. Essa é uma daquelas perguntas, que acompanha a gente desde sempre. Antes de existir ciência, de existirem equações, como é que as pessoas entendiam um raio cortado do céu ou o grande mistério que é a vida e a morte? Essa busca por respostas é o ponto de partida da nossa história. Olha, muito antes de existir laboratório ou livro de filosofia, o que a gente tinha eram as histórias. E o mito não era só uma historinha para dormir, não. Era tipo o sistema operacional da realidade, a lente através da qual tudo fazia sentido, conectando o universo, a natureza e a vida das pessoas. Imagina só, por milhares de anos, a chuva não era o ciclo da água que a gente aprende na escola. Eram as lágrimas ou, quem sabe, a fúria de um deus. A morte não era um processo biológico, e sim uma viagem guiada por divindades. Eram essas narrativas que colocavam ordem num mundo que parecia totalmente caótico. E aqui tem um ponto que é, assim, fundamental. A gente costuma achar que mito é sinônimo de mentira, né? Mas não é bem por aí. O mito é uma outra forma de conhecimento, uma que não está buscando a verdade na lógica, mas sim no poder da criatividade, do símbolo, para dar um sentido para a nossa existência. Tá, mas e quem é que passava essas histórias para frente? Principalmente poetas, como Homero e Hesíodo. Os poemas épicos deles não eram só para divertir, não. Eram os livros didáticos da galera. Eram recitados em todo lugar e foram moldando a cultura e o jeito de pensar dos gregos por muitas e muitas gerações. Só que, sabe como é, né? O mundo muda, e as bases desse pensamento mítico começaram a balançar. Uma série de mudanças sociais, econômicas, políticas lá na Grécia Antiga acabou criando o cenário perfeito para nascer um jeito de pensar completamente novo. Pensa comigo. O comércio começou a crescer, os gregos viajaram mais, conheceram outros povos, outras ideias. Ao mesmo tempo, a cidade-estado, a polis, se fortaleceu, criando um espaço público para discutir, para debater. E aí, naquele cenário todo, as velhas histórias dos deuses começaram a não ser mais suficientes, sabe? Pelo menos para algumas pessoas. É aqui que a gente vê, de forma bem clara, uma troca de ferramentas mentais, digamos assim. De um lado, a gente tem o mitos, que usa a imaginação para contar uma história sobre a origem das coisas. Do outro lado, surge o logos, que usa a razão, a lógica, para explicar o porquê, para buscar as causas naturais por trás de tudo. E essa nova forma de pensar, com o logos, levou a uma pergunta super ousada para a época. Era algo tipo, ok, se não são os deuses que mandam na chuva, no sol, na vida, então o que é que manda? Esses primeiros pensadores, os filósofos, começaram a buscar um princípio único, uma coisa só, que explicasse tudo. Eles batizaram esse princípio fundamental de arqué. E essa busca pela arqué foi uma verdadeira revolução. Por quê? Porque era a tentativa de encontrar uma ordem no universo que pudesse ser compreendida pela razão humana, trocando a vontade, às vezes meio maluca, dos deuses, por uma lei universal. E o mais legal é que não teve uma resposta única, foi uma explosão de ideias. Anaximandro, por exemplo, falou do áperon, uma coisa infinita, sem limites. Já Pitágoras, se via números em tudo. Para Heráclito, o lance era o fogo, como símbolo da mudança que nunca para. E o Xenófanes, para ele, a unidade de tudo estava na Terra. A pergunta era a mesma, mas as respostas, todas baseadas na razão, mostram uma criatividade incrível. Para a gente entender isso na prática, vamos pegar o exemplo do Heráclito. Ele olhou para o mundo e sacou uma coisa. A característica principal de tudo que existe não é o que fica parado, estático, mas sim o que está sempre mudando, se transformando. A famosa frase dele, panta rei, que quer dizer tudo flui, resume isso perfeitamente. A mudança deixa de ser uma coisa que um Deus faz e passa a ser uma lei do próprio universo. Isso é uma virada de chave, né? Radical mesmo. Ok, mas e aí? Qual é o legado disso tudo? Por que esta história é tão importante para a gente hoje? Porque essa transição não foi só um evento histórico isolado. Foi uma revolução no pensamento que, sinceramente, nos afeta até agora. Agora, um ponto importantíssimo. Não foi como se alguém apertasse um botão e, de repente, o logos substituísse o mitos. Não foi assim do dia para a noite. Na verdade, foi um processo lento, gradual. As duas formas de pensar conviveram por muito tempo, às vezes batendo de frente, às vezes se misturando. No fim das contas, a grande herança dessa transição do mitos pro logos
Foi a base de quase tudo o que a gente conhece hoje como pensamento ocidental. A ciência, a lógica, a matemática. O trabalho daqueles primeiros pensadores abriu o caminho para o mundo em que a gente vive hoje. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final, para pensar mesmo. Será que hoje a gente vive só na base da razão, do logos? Ou será que o mito, a imaginação, as narrativas ainda têm um papel fundamental em como a gente dá sentido para a nossa vida? No fundo, a jornada que começou lá na Grécia Antiga continua até hoje, né? Dentro de cada um de nós. El de Camero.